Olá! Se você está assistindo pela plataforma da CUTIV, não esqueça de baixar seu certificado ao final do curso. Se está pelo YouTube, saiba que, na plataforma que é gratuita, você pode obter o certificado. O link está na descrição. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar a criação de novos cursos. Vamos à aula. Imagine estar no cockpit de um Boeing 737 a 10 mil metros de altitude. De repente, um alarme dispara. Falha hidráulica dupla. O piloto tem menos de 3 minutos para executar 17 procedimentos específicos na sequência exata. Não horas há tempo para consultar manuais. Tudo precisa estar na memória. Como o cérebro humano consegue armazenar e recuperar instantaneamente informações tão críticas sob pressão extrema? A resposta está em compreender os três sistemas de memória que trabalham em conjunto dentro da sua mente. Nesta aula, você descobrirá como funciona a arquitetura neural da memória e por que entender esse mecanismo transforma completamente sua capacidade de aprender qualquer conteúdo complexo. A memória humana não é um único arquivo gigante, é uma orquestra de três sistemas especializados. Primeiro, a memória sensorial funciona como um radar, capta tudo ao seu redor por milissegundos, depois descarta 99%. Quando você olha para um painel de controle, a imagem persiste por 300 milissegundos. É tempo suficiente para seu cérebro decidir o que merece atenção. Segundo, a memória de curto prazo é sua mesa de trabalho mental. Comporta apenas 7 itens simultâneos, mais ou menos 2. Dura 20 a 30 segundos sem repetição ativa. Terceiro, a memória de longo prazo é o arquivo permanente, com capacidade praticamente ilimitada. Pode armazenar informações por décadas. Pense nisso como três estações de processamento. O radar detecta, a mesa trabalha, o arquivo guarda. Vamos seguir uma informação desde sua entrada até o armazenamento permanente. Quando você lê uma fórmula matemática nova, ela primeiro atinge seus olhos. A memória sensorial visual retém a imagem por 300 milissegundos. Nesse brevíssimo intervalo, seu cérebro decide: essa informação é relevante? Se sim, ela avança para a memória de trabalho. Agora você tem 20 segundos para processá-la ativamente. Repete mentalmente, conecta com conhecimentos anteriores, cria uma imagem mental. Esse processamento ativo é crucial. Sem ele, a informação desaparece. Com processamento adequado e repetições estratégicas ao longo de dias, a fórmula migra para a memória de longo prazo através da consolidação neural. Esse caminho de três etapas acontece milhares de vezes por dia, mas raramente percebemos. Imagine um controlador de tráfego aéreo monitorando 12 aviões simultaneamente em sua tela de radar. Ele olha rapidamente para o painel por 2 segundos e desvia o olhar. Nesse instante, sua memória sensorial visual capturou a posição exata de cada aeronave, as altitudes e as velocidades. Essa retenção dura apenas 300 milissegundos, mas é tempo suficiente para seu cérebro filtrar o que é crítico. Das 12 aeronaves, apenas 2 estão em rota de colisão potencial. Sua memória sensorial auditiva simultaneamente captura o alerta sonoro do sistema. Essas informações críticas são transferidas imediatamente para a memória de trabalho, enquanto o resto desaparece. Esse filtro automático é essencial, pois recebemos 11 milhões de bits de informação sensorial por segundo, mas processamos conscientemente apenas 40 bits. A memória de trabalho funciona como uma mesa de escritório física. Imagine que você tem uma mesa pequena onde precisa organizar documentos enquanto trabalha. Você consegue manter cerca de 7 papéis organizados simultaneamente antes que a mesa fique confusa demais. Se alguém coloca um oitavo documento, você precisa remover um dos anteriores para abrir espaço. O psicólogo George Miller descobriu em 1956 que nossa memória de trabalho tem exatamente essa limitação. Conseguimos manter ativamente entre 5 e 9 itens, com média de 7. Essa capacidade limitada explica por que é tão difícil fazer cálculos mentais complexos ou memorizar listas longas de uma só vez. Quando você tenta guardar um número de telefone novo enquanto procura onde anotar, está usando sua memória de trabalho. Se alguém te interrompe nesse momento, o número desaparece, pois ele ainda não foi consolidado na memória de longo prazo.
Carlos, um arquiteto de 34 anos, está em uma reunião de obra quando recebe um número de telefone importante de um fornecedor. 11.97.845.3.621. Ele não tem onde anotar imediatamente e começa a repetir mentalmente o número enquanto procura papel e caneta. Nesse momento, o engenheiro ao lado pergunta sobre a espessura das vigas da estrutura. Carlos responde automaticamente, 25 centímetros. Quando finalmente encontra a caneta 15 segundos depois, percebe que o número desapareceu completamente de sua mente. O que aconteceu? A informação nova, a espessura das vigas, ocupou espaço na memória de trabalho já saturada. Como ela só mantém 7 itens por cerca de 20 segundos sem repetição ativa, e Carlos foi interrompido, o número foi sobrescrito e perdido. Esse exemplo mostra por que a memória de trabalho é tão vulnerável a interrupções e por que anotar informações importantes imediatamente é crucial. A memória de curto prazo retém entre 5 e 9 itens por no máximo 30 segundos. É como uma mesa de trabalho pequena onde você mantém informações ativas enquanto as usa. Já a memória de longo prazo possui capacidade praticamente ilimitada e armazena informações por anos ou décadas. A diferença principal está no processo. Informações na memória de curto prazo desaparecem rapidamente se não forem repetidas ou conectadas a algo significativo. Na memória de longo prazo, as informações foram consolidadas através de mudanças físicas nas conexões entre neurônios. Por isso, você esquece um número de telefone em segundos, mas lembra da casa da sua infância décadas depois. Toda memória passa por 3 etapas essenciais. Primeiro, a codificação. Seu cérebro transforma experiências sensoriais em sinais neurais. Quando você lê uma definição importante, neurônios específicos disparam criando um padrão único. Segundo, o armazenamento. Essas conexões são fortalecidas através de proteínas que modificam as sinapses. Durante o sono, o hipocampo transfere essas informações para o córtex cerebral, onde ficam permanentemente. Terceiro, a recuperação. Quando você precisa da informação, seu cérebro reativa o mesmo padrão neural original. Falhas na recuperação não significam que você esqueceu, apenas que o caminho neural está fraco. Revisar fortalece esses caminhos, tornando a recuperação mais rápida e confiável. Marina Yoshida, violinista profissional da Orquestra Sinfônica Brasileira, enfrentou um desafio em 2019: memorizar o concerto para violino de Tchaikovsky em apenas 3 semanas. Na primeira sessão de prática, seus dedos tropeçavam nas passagens rápidas do terceiro movimento. Ela precisava pensar conscientemente em cada posição. Após 2 horas de prática intensa, parou e dormiu. No dia seguinte, algo surpreendente aconteceu. As passagens que pareciam impossíveis na véspera fluíam 30% mais naturalmente. Durante o sono, seu cérebro havia fortalecido as conexões neurais motoras, consolidando os movimentos. Após 3 semanas de prática espaçada com sono adequado, Marina tocou o concerto completo de memória, sem hesitação. Seus dedos executavam automaticamente sequências que antes exigiam esforço consciente total. Hermann Ebbinghaus, psicólogo alemão do século XIX, conduziu experimentos meticulosos memorizando sílabas sem sentido. Ele descobriu um padrão alarmante. Esquecemos cerca de 50% do que aprendemos nas primeiras 24 horas se não revisarmos. Após 48 horas, a perda sobe para 70%. Em uma semana, apenas 25% permanece. Mas aqui está a boa notícia. Uma única revisão estratégica dentro das primeiras 24 horas pode elevar a retenção para 80 a 90%. Cada revisão subsequente fortalece ainda mais a memória. Isso significa que o timing da sua revisão é tão importante quanto a qualidade do estudo inicial. Durante muito tempo, pensávamos que o sono era apenas um período de descanso para o cérebro. A neurociência moderna revelou o oposto. Enquanto você dorme, seu cérebro trabalha ativamente consolidando memórias. Durante o sono profundo, o hipocampo reproduz as experiências do dia, como se estivesse ensaiando. Essas memórias são então transferidas para o córtex cerebral, onde ficam armazenadas permanentemente. Na fase REM, o cérebro fortalece conexões neurais importantes e elimina as irrelevantes. Um estudo da Universidade de Harvard
mostrou que estudantes que dormiram após estudar tiveram desempenho 35% superior em testes comparados aos que permaneceram acordados. Pense no sono como um momento em que seu cérebro organiza a biblioteca mental. Agora é sua vez de aplicar o que aprendeu. Leia esta situação. Você está em uma reunião de trabalho e seu chefe menciona 4 números de protocolo que você precisa anotar. Você repete mentalmente os números enquanto procura papel e caneta. Qual tipo de memória está sendo usado? A resposta correta é memória de trabalho. Você está mantendo ativamente os números na mente por alguns segundos, usando a capacidade limitada de processamento temporário. Se alguém te interromper nesse momento, os números provavelmente serão perdidos, pois ainda não foram consolidados na memória de longo prazo. Nesta aula, você aprendeu 3 princípios fundamentais sobre como sua memória funciona. Primeiro, existem 3 sistemas trabalhando juntos. A memória sensorial filtra estímulos em milissegundos. A memória de trabalho processa ativamente por segundos, com capacidade limitada de 7 mais ou menos 2 itens. E a memória de longo prazo armazena permanentemente através da consolidação. Segundo, a consolidação não é instantânea. Ela requer tempo, repetição estratégica e especialmente sono de qualidade. Durante o sono profundo e REM, seu cérebro fortalece conexões neurais e transfere informações do hipocampo para o córtex cerebral. Terceiro, as primeiras 24 horas são críticas. Sem revisão nesse período, você perde metade do que aprendeu. Com uma revisão estratégica, a retenção salta para 80 a 90%. Esses 3 princípios são a base científica de todas as técnicas de memorização que você aprenderá nas próximas aulas. Agora você conhece os fundamentos científicos da memória. Na próxima aula, vamos descobrir como criar conexões mentais poderosas que transformam informações abstratas em memórias inesquecíveis. Não esqueça, na plataforma da Cultive você pode garantir seu certificado ao concluir o curso. Link na descrição. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos ajude a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Até a próxima aula!